Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Compartilhar bons momentos faz a diferença nesse fim de ano. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando o Atualidades Pampa deste dia 25 de dezembro de 2019. Ao vivo, em cores, para todo o estado do Rio Grande do Sul, para o Brasil e para o mundo. Basta você acessar as nossas redes que você acompanha o nosso Atualidades Pampa. Hoje, sim, como bem lembrou o Vitorino esses dias, na semana passada, ou ontem, ele lembrou no programa, hoje é o dia do Natal, porque hoje é o dia do aniversário dele, né? Então, nós vamos fazer companhia para vocês. Esperamos todos que os senhores tenham tido uma excelente passagem de noite, que o dia também esteja bom, mesmo que nem todas as pessoas conseguem passar bem, nem a véspera, nem o Natal. Mas estamos aqui e vamos tentar divertir vocês. Aliás, nós temos uma história maravilhosa para contar hoje. Não é uma história de Natal. Foi no dia de Natal, mas não é uma história de Natal. Vitorino, manchete. Pois olha, parece que em Brasília o feriado de Natal não funciona muito bem, não. As decisões continuam sendo tomadas e uma delas é a alteração na forma de se escolher os reitores das universidades federais. O presidente sanciona a lei anticrime com 25 vetos. Vou contar uma história muito triste para vocês a respeito de um porteiro em Minas Gerais que foi ofendido, chamado de macaco, preto e fedorento. Incrível. Famílias aqui no nosso país, no Brasil, gastam mais com saúde do que muitas famílias em países bem mais ricos que o nosso. E tentando amenizar o clima, vamos falar de uma mãe que salvou o Natal indo atrás de um ajudante natalino. E eu vou falar de Camboriú, a Dubai brasileira, onde não tem crise. Muito bem, Chicão Tofani, muito bem. Como é que foi o teu fim de semana, não? Esses dias de Natal, eu acho que é fim de semana, eu fico toda atrapalhada. Porque não tem ninguém na cidade, as pessoas estão todas nas estradas, batendo, fizeram um engavetamento com 6 carros. Quando a idade bate, o cara não consegue nem sair da piscina. Não, mas, dona Magda, uma coisa que eu tenho que questionar sobre o Natal, dona Magda, é o seguinte, eu sou cristão, antes de tudo, e eu acho que eu tenho um espírito natalino, fazer da tua vida o Natal todos os dias, ajudando quem tu pode ajudar, ser de bem com as pessoas. E tem gente que só me liga só no Natal. Feliz Natal para tu e tua família. Que família, querido? Tu tá tudo legal, o cara quer me detonar na segunda-feira e me liga no Natal. É uma hipocrisia usar o espírito natalino. Jesus Cristo não tá gostando disso. Isso é bom para shopping center e para gente de mentira. Tanto que Jesus Cristo tentou matar ele trancou na piscina. Não, o que aconteceu é o seguinte, dona Magda. Essa é a nossa história de Natal. Essa é a nossa história do Natal. Eu me acordei relativamente cedo hoje. Às 11 horas, e fui visitar um amigo meu, comprou um apartamento legal naquelas colunas, assim, aquelas várias torres. Eu achei um pombalex aqui, um pombal. E ele disse assim, Chicão, vamos entrar na piscina. Eu estava de bermuda, por embaixo uns shorts. Vamos. Eu fui olhar a piscina, era um piscinão de ramos. Todo mundo na piscina, um monte de gente, criança, gritaria, babai, gente comendo na piscina. Eu digo, meu Deus, eu sou feliz e não sabia. Eu fui pra minha casa, lá tem uma piscina. Mas só pra ti, né? Só pra mim. Tu foi pra tua piscina. Eu entrei na piscina, que é só pra uma piscina de fibra relativamente grande e alta. Tem 1,68 precisamente de altura, quase 1,70. E eu não tinha me flagrado que o caseiro, que é ali de casa, é o caseiro do condomínio na frente, meu amigo. E ele tirou a escada, que essas piscinas de fibra, usa escada móvel e escada de inox. E eu caí na piscina, vou sair, papapá, tem que ir lá pro programa, né? Não conseguia sair. Por quê? A água entalou, te faz dona uma água, entalou. Mas, querido, qualquer quase 1,70 de altura, é uma água por aqui. Como tu não tinha impulso para sair da água e não tinha escada e eu tentei sair de lado, dar um papapá, um lado. O que tu pensasse na hora? Pensei na hora, vou ligar. Não pode ligar. Eu vou dizer amanhã na televisão que não veio o programa porque eu fiquei trancada da piscina. Mas te juro por Deus, dona Maria, sabe o que eu tive que fazer? Não. Eu tive que fazer o seguinte, cheguei na borda, sorte que eu tenho 1,90 m, 20 centímetros a mais,
eu abracei a borda e o deck é de madeira. Me agarrei numa madeira do deck e foi um pedaço meu pra dentro e outro pedaço enrolei e entrei enrolando dentro do deck. Moral da história, que nem uma velha quando sai do mar que pega uma onda, pega a onda de costa, bate, ela cai, ela se enrola na areia. Se tivesse com uma gata ali, eu tinha perdido ela pro resto da vida. É um espetáculo ridículo, dona Maria. Não tem nada de James Bond. Aí eu fiquei pensando, na piscina de Ramos lá, pelo menos tinha uma escada normal. E não tinha vizinho pra chamar. Sensacional. Que coisa horrível. Eu queria ver tudo dentro da piscina. Então. Eu, primeiro que eu não travo, 1,70 m é mais alto do que eu entrava e morria afogada. Mas hoje, você tem um atleta, não consegue dar um impulso. Lógico, e é o impulso. É o impulso que conhece que é um atleta. É o impulso. Agora o cara fica de largado. E se o Vitorino estivesse lá? Eu boto. Eu imaginava tu ligando pra direção, pra Marjana. Disse, pô, Marjana, não vou poder o programa hoje. Tô preso Por quê, Chicão? Tu sabe que não sei o quê, porque o pessoal... Eu não consigo sair da piscina. Não consigo sair da piscina. A Marjana não ia acreditar. Não. Agora eu acho que o Vitorino ia terminar afogado. Parou. Ia terminar afogado. Eu ia boiar. Ele é inteligente, ele ia boiar até a borda, depois ia dar uma cambalhota pra trás. Depois eu virava. Eu fazia um Rolex. Ia dar uma cambalhota pra trás, dona Mas Maria. o Chicão precisa ter barriga pra isso. É a vantagem de ter barriga. A barriga dá vantagem de tu sair roliço, cara. Magda. Você por ele pode sair rolando. Magda, segunda-feira ele entra de férias, né? Ele entra em férias. Segunda-feira temos notícias daqui. E tu vai pra Camboriú, que é a... Não vou. Tá, mas e por que tu Meu pai morou em Camboriú muitos anos lá, inclusive o meu pai, quando faleceu, ele morreu em Camboriú, e depois voltou pra cá, sabe? E eu tô falando de Camboriú porque eu conheço, tem muitos amigos lá. O nosso amigo Dudu tinha uma locadora lá. Sim. O Júlio Rigoto começou a primeira eu tenho amigos que têm apartamento lá. Em Camboriú. Camboriú, o pessoal tem uma ideia, nosso telespectador, é a Dubai brasileira. Porque o edifício residencial mais alto do Brasil, até anotei aqui, é o residencial Infinity Coast. 66 andares, 234 metros, telespectador. O nosso mais alto aqui não deve ter mais de 100 metros, que é o Santa Cruz. Santa Cruz tem 33 andares, eu me lembro. E é antigo, né? E é antigo. A FG construiu e essa empresa está lançando para 2020 um de 284 andares, 84 metros, com 115 apartamentos em 78 andares. Para mostrar só uma coisa, está do lado daqui. E eles estão crise zero, o mercado construtor é muito alto. A Porsche escolheu 2 cidades nas Américas para lançar as torres. Uma em Miami, em Ocean Drive, e a outra em meia praia do lado de Camboriú. E nós aqui não temos nada. A nossa pobreza de criatividade é tão grande que, se não fosse a comunidade, um juiz que foi muito de bom senso, liberou o Bali High, nós não teríamos lugar para fazer pipi na beira da praia. Pipi, isso é um absurdo, dona Magda. Dona Magda, eu fiz parte de um pool de empresários que tentaram fazer um resort no Morro da Borrússia, que é um lugar muito bonito ali em Osório. E os eco-chatos, como diz o Vitorino, que não deixa de ter razão, esse meio ambiente, não sei para que existe isso, não liberaram uma planta para fazer um resort ali. E no meio do resort teria um teleférico que cruzava a freeway, que daria na cidade de Osório ali, uma coisa muito bacana. Proibiram. Esse mesmo grupo tentou na prefeitura de Torres fazer no Morro do Farol um hotel. Proibiram. Restaurante proibiram, teleférico proibido. Tu vai no Morro do Farol, o lugar mais bonito do nosso litoral, não tem banheiro, Vitorino. Não tem um barzinho para te tomar um refrigerante. Esse é o turismo aqui. Chicão, para te ter uma ideia, tudo é meio ambiente. De Santa Catarina para cima, todo o litoral brasileiro, eles têm aquelas guaritas de concreto, que tem chuveiro, as pessoas pagam 50 centavos, R$1 para tomar um banho, usar o banheiro, coisa e tal. E essas guaritas funcionam como uma espécie de suporte para salva-vidas. Eles têm aquele ferro de descer, coisa e tal, a escadinha, o salva-vidas fica lá em cima. O salva-vidas fica protegido, é um lugar que tem estrutura, é uma estrutura permanente, coisa e tal. Só por que eles não conseguem fazer isso aqui no Rio Grande do Sul?
porque vai afetar a tatuíra... A coruja, que nem aquela vez em Capão da Garoa. No tom dessa Não, eu tava naquele Réveillon lá. É um absurdo, gente. É um absurdo, é um negócio inaceitável. Bom, eles não pararam aquele o Réveillon de 100 mil pessoas Exatamente. lá por causa de um casal de coruja. Ataca essas corujas na panela e faz um cozido. Cozido de coruja deve ser bom. Mas Vitorino, horrível. O Vitorino falou uma coisa, Magda, que quem frequenta a Punta del Este, já foi lá, você deve conhecer, vai a Punta del Este, vai no parador José Inácio, o parador da Guess, o parador Manantial, os paradores toda a praia tem parador. Aqui não tem nada, o único parador. Os paradores são assim, luxuosíssimos. É que Punta del Este não é só pela localização geográfica dela. Ela sempre foi uma praia internacional. Hemingway ia pra Punta del Este. Por que a gente não repensa aqui o nosso litoral, hein? Porque assim, ó, se a gente ainda tivesse um mar espetacular, mas esse nosso Nescauzão aqui é de cravar, né? Nescauzão? Mas mas Punta del Este não é um mar legal. Um lado é a Mansa, outro lado é a Brava. A praia de Punta del Este é horrível. É um areião que te rala, mas é o conjunto da obra. O conjunto da obra. É verdade. Aqui a gente podia pensar em alternativa, já que nós não temos uma praia maravilhosa, tem cidades. Torres é lindo. Pois é, Torres é lindo. A Guarita de Torres, que praia bonita, cara. É que Santa Catarina até hoje diz que Torres... É dela. Eu acho que é dela. Só pode ser, né? O Deriado de Torres é de Santa Catarina. Sabia que o Vitorino não tá rico porque ele não quer? Sabia que todo mundo quer comprar terreno em Arroio do Sal? Porque é por causa do porto. Que vai sair. Que tu falou aqui, um amigo viu e foi lá e comprou. Se sair, vai sair. Eu quero dizer que vai sair também, eu sei. Se sair aquilo, vai ser espetacular. Agora, Magda, a gente estava falando sobre Santa Catarina, as pessoas que moram em Torres, nas imediações ali, eu tenho uma irmã que mora naquela região, estão assustadas. Você atravessa a fronteira, atravessa o pontilhão, é outro mundo. É outro mundo. PVA, gasolina, os impostos, serviços públicos. Pô, Passo de Torres, que é uma cidadezinha pequenininha, tem toda a estrutura, posto médico, tudo, tu passa pro lado de cá. Não tem nada. A 101, você vai para Santa Catarina, você vai a 101 até a fronteira com Santa Catarina é uma. Você passou a fronteira com Santa Catarina, é outra estrada. Pista limpa, não tem essa gincana aqui de 50 quilômetros, 60 quilômetros, 80 quilômetros, 100 quilômetros para fazer dinheiro. Que, aliás, agora um juiz substituto lá, não sei onde o diabo carrega, lá mandou voltar os radares. Aí eles não perdem a oportunidade, já mas, tá tudo com a pistolinha na mão. Tem mais experiência que nós todos em televisão. Por que é só no Rio Grande do Sul isso aí? O nosso político é Série B, que é? Tudo é ruim aqui. Chicão, nós temos um problema de gestão. Magda, você viu o que aconteceu com a presidente da Carris? É lamentável. É o maior exemplo. É lamentável. Uma mulher que fez um trabalho maravilhoso na Carris, que daria continuidade. Ela foi processada por um funcionário que está sendo investigado. Na verdade, a Carris foi tomada pelas corporações, exatamente, né? A rapaziada tomou a Carris e ela começou a atacar a corrupção lá dentro da Carris, que e dar nomes, e a polícia deu nomes. Deu nomes, encaminhou processo administrativo, caminhou para a polícia. Um deles resolveu processar ela por dano moral. Por dano moral. Aí ela tem que pagar. Pagar o advogado para defender. E Vitorino, sabe que esse problema tá... E é uma baita gestora. A Ellen Machado é sensacional. Ela está zerando o déficit da Carris, coisa que ninguém fez nos últimos tempos. Mas, Vitorino, o que eu vou falar pode ser engraçado. Isso aí está caindo nas relações humanas. As mulheres não querem mais casar com gaúcho, querem casar com paulista. Que o gaúcho é pão duro, o gaúcho não dá bola para mulher. Você conhece alguém? Um monte de mulher que quer casar com paulista. Não, e homem que é assim. Não sei. Não, tô te perguntando se tu conhece. Não, o homem gaúcho é muito ruim. Diz que é o homem mais corno do Brasil. Tá bom, agora tu já pelou. É verdade. Agora tu já pelou. Onde tem mais separações do Brasil é no Rio Grande do Sul. Não é. É no Rio Grande do Sul. Onde tem mais separações aqui. Não. Deixa o homem só quer trabalhar para pagar boleto e tá ganhando mal aqui. E aí toma uma bola nas costas. Aí toma uma bola nas costas do lateral. Vamos só voltar, Vitorino, ligeirinho assim para o assunto da Ellen Machado, da Carris, né? Existe uma lei, tá aqui, ó. O incômodo municipal, exatamente. O incômodo, especialmente pelo fato da Procuradoria-Geral do município não poder defendê-la. Uma lei municipal que excluiu gestores de empresas públicas desse atendimento. E essa foi a gota d'água, né? E ela acabou indo embora. Agora imagina o seguinte, imagina se o sujeito... A pessoa que fez tudo isso não é protegida.
Imagina se o sujeito é condenado, né? E aí e o que ela gastou na ação? Dano moral. É verdade, mas depois, lá adiante, vai ter indenização, vai ter o custo. Tá, mas ela tem que pagar honorários para o advogado. Sim, é isso que ela não tá é necessariamente dizendo, tá a sucumbência, ela tem que pagar honorários. Ou seja, ela está pagando pela competência. Que ela zerou um déficit da Carris, que é uma encrenca há muito tempo, o município de Porto Alegre, a Carris, porque ela está enfrentando as quadrilhas lá dentro. Aí você vai ver quem os caras concursado, não toca em mim. É lamentável mesmo a saída da Ellen Machado. Não chega perto, eu sou concursado. Da prefeitura municipal. Eu não posso ir dessa cadeira aqui para essa aqui, porque eu sou concursado. Eu tenho o meu lugar aqui, eu sou concursado, tocar em mim. Ganha mais uma vez a iniciativa privada, porque ela volta agora para a iniciativa privada de onde ela tinha saído. Doutor Ruschel, tão quietinho que o senhor está. O senhor está tão taciturno. Você é por causa do seu assunto? Nada tenho a acrescentar, o meu silêncio... Calme. Tá, mas o senhor não tem uma manchete? Minha manchete tem nada tinha a acrescentar ao assunto que transitava pela... Santa Catarina, não concorda? Eu acho que é a questão dos homens. Não, dos homens é uma realidade. Tudo que a mulher... eu tô namorando a Paulista. A parte de que todo gaúcho, o que o gaúcho é o mais corno, realmente eu não sei. Mas é verdade. O lugar que tem mais separação proporcional... Vamos conversar com o Marne Barcelos sobre esse assunto. Porque o Marne Barcelos... Não, mas não é que ele é um homem com mais... Pois é, com mais experiência. Vamos se imaginar. Não, o seu Marne tem preferência. É que vocês deixaram a bola picando. Marne, é verdade isso? Sobre o quê? A tua experiência, que as mulheres não gostam, não querem mais casar com gaúchos porque eles são miseráveis, estão duros. Corno. Os empresários de São Paulo não querem mais funcionários gaúchos. Por quê? Porque todos entram na justiça de trabalho. E aí, isso é verdade. Cafonice. Essa mania. É verdade, isso é verdade, porque eu já presenciei essa história. Agora, sobre essa ilação cornífera... Ilação cornífera. Eu não sei, não entendo disso. Mas eu só gostaria de dizer uma coisa para vocês, para os amigos da TV Pampa, no nosso programa. Hoje um dia de grande importância. Eu estava à tarde ouvindo Bing Crosby, White Christmas, que é a canção natalina preferida dos americanos, lindíssimo, White Christmas. O Vitorino deve conhecer bem a música. Linda. E do sentido que é o Natal nos Estados Unidos e em todo o mundo. É o sentido da família, do congraçamento, da pessoa poder conversar com o filho poder conversar com o pai, conversar com a mãe, os irmãos agregados, todos juntos numa sala, a distribuição dos presentes, os americanos adoram ainda colocar nas meias. Até porque lá fora é frio pra burro. Lá nos Estados Unidos tem que ficar melhor é ficar em casa. Na própria casa. Então, eu digo a vocês que a festa de ontem, né, com alguns exageros, barulho, humor, essa coisa toda, a festa de ontem é uma festa exclusivamente familiar, das pessoas que amam as suas famílias, que permanecem com as suas famílias e que criam dentro da sua casa aquela coisa maravilhosa, o reconhecimento de um filho pelo que o pai fez. Aí vão dizer, mas tem filho que não, mas isso é outra coisa. Você tem que ter a sua consciência limpa de pai ou de mãe, que você fez tudo pelo seu filho. E ontem não há como não se emocionar em ver todas as coisas que eu vi e todas as pessoas que falaram. As pessoas mais pobres são as felizes, aquelas que receberam um par de meia de presente, um pequeno patinete, um brinquedinho de plástico faz alegria. E aqueles que receberam um avião de presentes. Isso não interessa. Interessa a lembrança, interessa é o afeto. Por isso que eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal. E que vocês tenham tido este privilégio de passar o Natal com a família de vocês. Eu acho isso fantástico, dona. O senhor Jari de Pelotas manda Feliz Natal para todos nós e diz assim, estamos ligadinhos com vocês aqui em Pelotas. Lembranças a toda a bancada. E a propósito sobre o assunto da Ellen Machado, ele diz o seguinte, que leu na internet que uma empresa de transporte que tem à frente o empresário Pedro Teixeira, vai levá-la para trabalhar com ele. Seria contratada por essa empresa como diretora de operações. Pedro Teixeira sabe das coisas e ela será uma excelente diretora de operações. É o que a gente mais pede aqui, né, Magda? Gestão. A máquina pública. E sabe como é que ela foi parar na máquina pública? Tão criticado foi o prefeito, olha aí, ó, no banco de talentos. Fizeram uma seleção e ela se inscreveu. Ela se inscreveu, aí tinha lá os handicaps, contava ponto, não sei o que, as pós-graduações, a especialização em gestão pública. E o negócio que parecia impossível, a Carris, em 2 anos ela zerou o déficit da Carris.
Ah, mas aí não pode, não serve, porque tá resolvendo. Não serve porque tá resolvendo. Magda, ela recebe ameaça de morte. Desde que entrou na carreira. Disseram onde os filhos dela estudam. E funcionários que entram no gabinete dela, a senhora estava onde tal dia? A senhora foi vista tal dia lá. Como quem diz, abre teu olho. Sabe? Olha o que fizeram com a máquina pública. Não diz diretamente, insinua. Insinua. Olha o que fizeram com a máquina pública. Aí fala em privatizar a Carris, o mundo vai se acabar. Aí vem o pessoal, o PT, o PCdoB, o PQP, o diabo que o carrega, vem encher o saco. Que não, o patrimônio público... O patrimônio é público, o patrimônio é entregue para as corporações. É verdade. Deixa eu dizer que outra pessoa que está nos assistindo aqui é a Isabel Suano e toda a sua família que veio de Manaus e passou a noite de Natal aqui. Hoje almoçaram, mandaram fotos. Foi onde eu estive ontem à noite também. E que é onde eu me diverti muito, comi muito bem, bebi muito bem. Ou seja, eu passei bem o meu Natal. Ou seja, é recomendável. Recomendável, essa família é muito boa. Esse pessoal de Manaus é muito bom. Beijo, Isabel. O boto tucuxi. Obrigada. Hã? O boto tucuxi. Não tinha boto tucuxi, não vem com isso. Ô, Mari, Não, boto coxinha, rapaz, lá de Manaus. O senhor me disse que até conversou com um. Não. Eu tô preocupado com Boto Rosa e Vitória Régia. Eu quero que você exploda, faça salada da Vitória Régia. Você nunca se inspirou. Ah, que lindo fazer salada da Vitória Régia. Faz salada da Vitória Régia. Coruja, o Boto Rosa, por mim, pode fazer assado ao forno com batatas que eu tô... Olha, minha amiga Miriam Breitman, que tu conhece... ficou com ciúmes que eu falei nos outros e não falei nela que estava também no Natal. Miriam Breitman também estava no Natal. Vamos então ao assunto do Ruschel, que eu já cortei duas vezes. Então, não faz onda, fala. Senão eu te atropelo de novo. Mas eu sendo xingado na largada do Natal. Assim, não é xingado. É que tu fica fazendo salamaleque e eu te me atravesso. É que eu estou muito afetivo, porque fica fazendo o quê? Filhos, o Natal foi hoje. Na minha casa, com os meus filhos e meus netos, estou emocionado ainda com o episódio. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu hoje resolvi contar as verdades dessa bancada. Calma, muito bom. Quase todas. Calma, dona Maria. O almoço de Natal na casa do Ruschel teve peru. Um peru gostoso, saboroso, assado pelo Ayrton Ruschel. É a primeira vez que ele faz peru. O primeiro peru a gente nunca esquece. Então entrou para mim, dona Magda, como ontem meus filhos estavam com a sua mãe, eu estava então na festa com os irmãos. Sim. E aí toquei aquele violãozinho até as 5 da matina, né? Aí cheguei, dormi mal, botei o despertador cedo, né? Meu primeiro peru. E preocupado que se não desse certo... Não tinha o que comer. Não tinha churrascaria, não tinha nada. A gente ia pensar, eu chegar lá, meu peru ia morrer e não ia ter comida. Mas o peru foi um sucesso. Foi um sucesso. Até porque meus filhos são educados e disseram que estava bom. Eu nunca vou saber se ele estava ruim. E depois, quando precisa de um vale, vai a gente vamos lá, vamos à notícia séria. Mas vamos a notícia é muito séria, porque essa notícia ela tem participado do nosso dia a dia, dona Magda. A notícia pode ser olhada pelo lado dos 25 vetos, mas eu não vou abordar pelos 25 vetos, porque esses vetos ainda poderão ser derrubados, portanto não são lei. Mas aquilo que o presidente sancionou são matérias importantíssimas. Eu selecionei, fiz um pequeno apanhado aqui e vocês verão que é matérias que nós discutimos todos os dias e era um pedido da sociedade, dona Magda. Vamos primeiro aí pro Presídio Federal. O Presídio Federal é um que os presos, se mandavam eles para um Presídio Federal, eles só podiam ficar um ano e voltavam aqui para liderar as quadrilhas. Hoje, agora, a partir dessa lei, poderão ficar 3 anos e ser reeditado por mais 3 anos. Portanto, tu pode segregar essas lideranças de quadrilha, de tráfico e de roubo por quase 6 anos. Isso praticamente tira a liderança, porque é muito tempo longe do crime, né? Uma outra questão que vem permeando os debates aqui, dona Maria, a pena de 30 anos, ela ficou pequena, especialmente pelos percentuais de redução que tem de liberdade provisória. Então, ao aumentar o seu período, agora pode ser 40 anos. Isso é um progresso extraordinário para quem quer que o bandido seja segregado da sociedade. Também e pague pelo que fez, né? Porque normalmente eles não pagam, né? Eles são presos, daqui a pouquinho já tem alguém que tira e, sabe, o crime compensa. Uma matéria que esteve na discussão de todos os nossos trabalhos aqui ao longo de 2019, que era a discussão da pena de segunda instância, o que acontecia? A prescrição
dona Magda, ela acontecia, demorava tanto que a pessoa pagava não pagando pelo crime porque prescrevia. Então agora, quando se fizer aquele recurso, especialmente aquele recurso que é só para atrasar mesmo, tu sabes que vai perder, mas recorre para a segunda instância para ganhar tempo, agora suspende o prazo, não interrompe mais. Então, mesmo que o recurso demore 10 anos para ser julgado, não estará correndo a prescrição. Isso é um avanço extraordinário. Tribunal de júri, dona Magda, por isso que são tantos itens que para mim que milito no direito, eu estou encantado. Tribunal de júri, pena acima de 15 anos, pode recorrer, mas não tem efeito suspensivo. Como é hoje. Às vezes tu sai condenado, aqueles crimes que dói na gente, 30 anos de condenação, né? Ele sai dali e sai caminhando como se nada tivesse acontecido. Então agora, uma condenação de júri de 15 anos, tu sais preso, ou seja, tu não sai. Mas tu não tem direito a 2/3, sair com 5 anos? Não, tu sai do julgamento, Chicão, do julgamento. Tá aqui o Tribunal de Júri julgou, pena mais de 15 anos, tu pode recorrer, mas não recorre em liberdade. Porque mais de 15 anos há uma presunção de gravidade, uma presunção muito séria. Então eu considero isso também uma evolução muito, muito grande. A legítima defesa, ficou uma coisa técnica aqui, mas ela é importante, tá? Se eu estou vendo que tu vais cometer um crime com a dona Magda, eu posso ser agente, mas vale para um civil. Eu posso intervir e se eu cometer algum erro, ele estará dentro de uma legítima defesa. Ou seja, porque eu fui fazer um ato, então não é a excludente de ilicitude no total, aquela que se discute, mas é uma localizada. Se eu te vejo que tu vai sofrer uma agressão, eu neste afã de te proteger, né, eu estarei dentro do regime da legítima defesa. Mas doutor, o cara que recebe 15 anos de cadeia, com quantos anos o mínimo ele pode sair da cadeia? Este é outro item que está sendo mexido também. Nós vamos esperar a publicação da lei, que é exatamente o tempo de progressão. Antes era muito generoso, ele também está sendo encurtado, nós ainda não temos a publicação total dos itens, mas vai também dificultar mais essa coisa. Então são uma série de itens aqui tão importantes. Vou encerrar, dona Magda, para não ser muito extenso, mas a matéria, a gente se emociona. É um avanço muito grande. A delação premiada, agora ela tem alguns itens. Primeiro, se eu vir espontaneamente fazer uma delação, o Ministério Público não precisa me delatar, não precisa me denunciar. Como eu vim espontâneo, eu não fui descoberto. Eu disse, olha, quero chegar, cometi isso e o Chicão junto. Se eu faço essa delação e negocio, eu não preciso ser. Segundo, a delação por si só terminou. Tem que vir acompanhado da prova. Então, aquele festival de gente fazendo... Mentira, exatamente, de enrolação não tem. Ou tu apresenta, a delação é essa, fulano fez isso e a prova está aqui, ou ela... Exatamente, ela não vale como delação. Então, isso me estendi um pouquinho, mas a matéria hoje exigia, porque é um ano inteiro de debate. E assim, eu quando comecei a ler... quando eu cheguei aqui, tu me dissesse que tu ia falar sobre esse assunto, eu disse, olha, mas isso aí é um assunto que a gente vai ter que ir falando em pequenas gotas ao longo dos programas, porque é muito detalhe, muita coisa para entender. Posso dar a primeira gotinha? Por favor. Eu concordo com o Rucho, é muito legal, o que passou é legal, não é o que a gente queria, tá? Foi muito deteriorado no parlamento. O Moro queria mais também, né? E a gente sabe por que o Moro queria mais também, mas teve uma coisa que eu não gostei. O quê? Ninguém gostou, mas foi metido goela abaixo pelo parlamento para criar mais óbices, para criar mais instâncias, que é o juiz de garantia. Isso é uma papagaiada que fizeram. O Moro queria que vetasse isso e o Bolsonaro não vetou. É isso que ele queria, né? Ele queria vetar. Porque o que é o juiz de garantia? É um juiz que vai acompanhar o inquérito, a instrução criminal. Vai ser um festival de impugnação. Os processos vão se tornar mais lentos. A Justiça Federal vai ter que arrumar juiz não sei onde, porque os processos hoje empilham nas gavetas, não tem juiz suficiente. Claro, eles mantêm os 2 meses de férias, claro, mas não tem juiz suficiente, empilha processo e agora teria que ter mais juiz de garantia para acompanhar a instrução criminal e o inquérito. É muito complicado, porque agora, em vez do juiz da justiça atuar a partir da denúncia,
a justiça pode atuar antes da denúncia, na instrução. Vai ser uma bagunça, vai ser uma esculhambação, porque, imagina, um crime qualquer, está sendo investigado, apresenta uma prova lá, parar, a outra parte impugna, o juiz impugna o documento. Isso da instrução. Não estou falando o decorrer do processo de convencimento. Instrução é que são as primeiras... os primeiros passinhos daquela investigação. Olha a zona que vai virar. Então, assim, esse é, na minha opinião, o dispositivo mais... É o dispositivo negativo de tudo isso que o Ruschel falou. Eu achei super legal, poderíamos ter avançado mais, mas esse, na minha opinião, é um entrave. Esse é uma cebola podre que botaram no meio da sopa. No meio da sopa. Alguma coisa mais sobre esse assunto? Como disse o Vitorino, o Moro foi contra, mas não houve a questão do veto, né? Isso acabou passando e está agora instituído. Tá, muito bem. Vamos falar de coisas boas? Tu tem uma coisa boa de Natal, não tem? Falar, que não essa, que não foi alguém que conseguiu sair da piscina ou não? Não foi uma história de que conseguiu, se superou no Natal, né? Mas o pessoal aqui na audiência adorou a história do Chicão. Tá todo mundo dizendo, meu Deus, estou imaginando o Chicão saindo da piscina, estou morrendo de rir, aliás. Ela pode ficar trancada a piscina aí. Vem à noite aí, o Guarapara sozinho. Aliás, a Rosângela Rocha... Não tem telefone, não tem nada. Eu só ficaria engelhado. A Rosângela Rocha colocou assim, que coisa maravilhosa estar assistindo vocês em pleno Natal. Muito obrigada, adoro vocês. E também a Fátima Soares coloca, golaço da TV Pampa, grupo ao vivo no Natal. É muito bom dar um oizinho para vocês nessa data. Legal, muito obrigada. Mas então a minha história se trata de uma mãe, porque nós sabemos que as mães, né, no Natal se preocupam com os seus filhos, assim como seus pais, só que algumas pessoas moram longe. É o caso da família da Andressa Holanda. Ela é biomédica e o seu marido está na Amazônia, ele está, né, muito distante, e ela mora no Acre, e eles, como é que vai ser no Natal, o que a gente vai fazer? Então ele decidiu enviar um presente, só que o presente ia chegar na manhã do dia 24, essa era a data. E ela, então, ficou nervosa, né? Estava nos preparativos de Natal, acabou se passando e acabou dormindo e o correio chegou, apitou na casa dela, ela não conseguiu atender a tempo. Apitou na casa dela é muito bom, Ana. Apitou na casa dela. Porque eu falei assim, né? Chegou lá no prédio, né? Tentou interfonar, ela não atendeu, quando percebeu que era o carteiro, ela tentou, então, responder esse chamado, mas o porteiro já tinha ido embora, né? O carteiro já tinha ido embora, claro, né? Já deixou aquela notificação que então estaria no depósito, mas era o presente de Natal do seu filho. Então, ela, desesperada, pegou o carro e foi atrás desse carteiro. E daí o carteiro, né, com seu carro, estava indo, vindo, não sei o quê. Essa perseguição foi nada menos que 7 quilômetros. Ela atrás, buzinando, gritando, tentando cortar a frente do carro do correio, tanto que o próprio carteiro disse, eu me assustei. Claro que assustou e cada vez não dava mais rápido. E ela falou assim, eu não sei, essa mulher está apressada, precisa chegar a algum local e eu preciso fazer as minhas entregas. E ele tentou parar algumas vezes, claro, para realizar as suas entregas, só que sempre ela estava atrás nos carros. Ela estava 2, 3 carros. E ele começou a se assustar. Ele nem parou para entregar. Não, ele estava, né, no seu desenrolar do seu dia. E até que eles chegaram na BR-364. E ele foi fazer uma entrega e ela conseguiu parar muito próximo, abriu a porta chorando, desesperada, agarrou o carteiro e falou, pelo amor de Deus, eu preciso dessa encomenda que está aí no seu carro. E ele, calma senhora, calma, por favor, o que está acontecendo? Ela mostrou o comprovante e ele, no espírito natalino, falou, vai ser uma burocracia. Mas como é Natal, e aí está a foto dos dois, né? Da Andressa e do carteiro. E ele foi sensível e entregou para ela. Exatamente. Então, uma história que acabou com um final feliz. O pai também ficou muito feliz ao descobrir que o presente chegou em mãos, né, do filho, que tem 9 anos, e era um mini drone que o menino já usou, já tirou, né, algumas fotos, né, já fez alguns festejos, porque todo mundo curte, né, os seus presentes já na data. Então, uma história de Natal com final feliz. Natal, bem contada. Tá todo mundo perguntando aqui se o peru do Ruschel tinha recheio. Tinha recheio o teu peru? Dona Marga, o meu peru é muito consistente. Há uma consistência histórica. Não, então e ele se manteve.
Deixa eu contar para vocês que... Calma, dona Magda. Deixa eu contar para vocês que o peru, cara, ele comprou desses já prontos, congelou, enfim, e ele vem com aqueles miúdos todos separados, dentro né? Do saquinho dentro. Dentro daquele saquinho dentro do peru. E ele botou tudo fora, ficou com nojo, botou tudo fora! O que eu ia fazer com aquilo ali que não estava na operação? A gente passa rabulho. Ele não estava na operação ali. Eu comprei o meu peru ali, tinha um saco plástico dentro do peru ali, cheio de coisa. Não, mas ó, quem perguntou deve ter pensado que tu assou o peru com o plástico e coisa dentro. Deve ser isso. Não, quem gosta de peru é você, cara. Eu nunca comi peru, nem sei a diferença de peru e Chester. Tu nunca preparou um peru, Chico? Não, eu preparar. Nunca entrei na cozinha. Vitorino, hoje é Natal, as crianças estão olhando o programa, por favor. As crianças estão na sala, por favor. Estamos no horário. Por favor, Mari Barcelos, vamos dar uma moral aí nesse programa. Mas a moral é, pelo contrário, uma notícia muito triste do porteiro lá de Contagem. Contagem é uma cidade que fica junto a Belo Horizonte, onde fica a fábrica da Fiat, inclusive, né? É uma cidade enorme e tal, uma poderosa, cidade poderosa. E esse porteiro recebeu uma determinação do síndico do prédio que diz o seguinte: olha, pifou o interfone, então qualquer pessoa tem que vir aqui embaixo para autorizar a entrada de outras pessoas estranhas ao prédio. E o porteiro, claro, obedeceu ao síndico do prédio. Aí ele falou que tinha que vir a pessoa. Chegou essa visita lá e chamou. Bom, aí a mulher veio, a filha da mulher veio. Que é isso? Seu fedorento, seu macaco, seu negro, seu isso, essas coisas horríveis, né? Contra o homem, né? E isso aí foi presenciado por outras condôminos, outras pessoas que estavam dentro do edifício, Aí veio a mamãe veio. E deu razão para a filha. E deu razão mais ainda. Aí um das pessoas que lá estavam ligou para a polícia e chamou a polícia. Chamou a polícia, tem que vir a polícia num caso como esse. Aí foi parar todo mundo na delegacia. E disse: a minha filha teve educação. O senhor, você que não tem educação, fazer que eu saísse do apartamento para vir até aqui. Mas senhora, isso é determinação da síndica, está em problema de comunicação, é determinado, estou cumprindo a minha determinação, a ordem que eu recebi da síndica do prédio. Isso mostra que o racismo está cada vez mais na pele. Latente, né? Sim, latente, está aqui nas pessoas que não aceitam isso. Você chamar um porteiro, chamar ele de fedorento, de macaco, porque ele estava obedecendo uma ordem da síndica do prédio. Você não pode ofender ninguém, você não pode maltratar ninguém. As pessoas não entendem que existe lei. Embora ela demore muitas vezes, muito tempo para ser cumprida, existe lei. E principalmente nesse caso de racismo. Num país onde mais de 50% da população é de negros, de afrodescendentes. Então tem que respeitar a cultura negra, tem que respeitar as pessoas. Todos nós somos iguais. Então, de inteligência e tudo, e tem mais. Eu conheço muita gente aí, muito irmão de cor, que tem muito mais qualificação que muito branquelo como eu tem por aí. Então, meu repúdio a essa mulher, a essa filha, essa gente. Isso não é gente, como diz como é o nome daquele lá da TV lá, o que diz gentalha. O Chaves. O Chaves que diz gentalha, porque isso é gentalha, isso não merece viver na sociedade. Só espero que ela pegue uma pena, que ela seja processada e vá para a cadeia. Nem que fique uma noite só para pagar esse seu pecado, esse seu erro, e que pague uma multa financeira pecuniária bastante alta. Marli, a gente não quer ser repetitivo, mas tem matérias que são pedagógicas. A gente tem insistido muito, exatamente como tu estás fazendo e como fez esse rapaz. Tem que levar as vias de fato, sim. Nós só vamos mudar a cultura quando aqueles que cometem esses delitos sofram alguma restrição, alguma punição da sociedade. Temos que fazer registro a todos que se sentirem violentados, que façam esse registro para que sejam punidos os infratores. E a gente reclama, né, a respeito de que não se tomam atitudes para que essas pessoas sejam punidas, porque às vezes as estatísticas são importantes dentro da ideia de colocar em pauta punições mais fortes. Então precisa existir,
gente fala, mas vai ser só mais um número, só mais um boletim de ocorrência. Não, precisa, porque é só assim que, nessa zona aumentou tantos por cento, nós temos, né, um acréscimo de tantos por cento em outra região e isso e aquilo. Tanto que o Observatório do Racismo no Futebol é uma ONG que trabalha dentro dessa concepção e denuncia muitos casos que os próprios atletas se sentem na liberdade de poder falar sobre o assunto sem serem reconhecidos. Porque em alguns momentos eles sofrem o preconceito, só que por medo de ter os seus contratos rompidos, de ter até o seu grupo de alguma forma agindo de maneira contrária à ação de fazer uma denúncia, e eles vão lá e conversam com o Observatório e às vezes esses dados saem. Eu quero pegar uma carona nesse assunto do Marne, porque é o problema do racismo, que é latente nas pessoas, e nós praticamente falamos sempre aqui, se não uma vez, 2 por semana. Também o feminicídio, também as agressões às mulheres, pois uma senhora hoje, uma mulher, conseguiu sobreviver graças a um policial que ficou dentro da casa dela. Isso aconteceu em Osório, bem pertinho aqui de nós. Ela já tinha chamado 190 diversas vezes, ela já havia pedido socorro diversas vezes, mas sempre que os policiais chegavam à sua casa, o homem já tinha fugido do lugar. Na manhã deste dia 25, deste Natal, após outras ligações, um policial se colocou à disposição para ficar dentro da residência dela, caso o homem retornasse. Pois ele retornou. Minutos depois, com uma faca, entrou na casa pela janela, tentou atacar primeiro o policial militar, que acabou baleando ele em uma das pernas. Ele foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio, levado ao hospital, está internado, enfim, é um homem que tem antecedentes por furto qualificado e posse de drogas. O nome dele não foi divulgado, pelo menos até onde eu li a notícia não foi. Mas que coisa, do nada assim? Que absurdo. Ele teve lá, tentou agredir, ela saiu, ela conseguiu chamar a polícia, o policial resolveu ficar dentro da casa dela, porque acontecia isso, ela chamava, quando eles chegavam, o cara não estava mais, aí o cara voltou para matá-la. Aí se deu mal. Espero que esse curta uma boa cadeia. Mas que lindo para esse policial saber que salvou uma vida, né? Isso salvou uma vida. Não deve haver graça maior tu saber que tu salvaste uma vida. Bem notado. O que me preocupa é quando esse vagabundo sair da cadeia, porque vai sair logo, né? Vai. É isso que eu estou dizendo. Vai sair e vai atrás dela de novo. Alguns dias já está solto aí de novo e aí vai querer se vingar. E o ano de 2019, né? Porque a gente vem aprofundando essas discussões e falando até das medidas protetivas, da maneira que a mulher pode procurar os seus direitos e evitar que algo mais grave aconteça com ela ou até mesmo com seus filhos, a sua família. E a gente vê que esse ano de 2019, e acredito que em 2020 a gente fale ainda mais sobre isso, que é essa questão de como as mulheres podem ser protegidas. Porque quem procurou na internet, eu me surpreendi com alguns casos de mulheres que gravam vídeos, que denunciam. Eu confesso que me assustei muito, não me recordo agora o local do Brasil, onde uma mulher contratou um carro de som para avisar os vizinhos que o marido dela queria matar ela, que na noite passada ele teria então entrado na casa dela com uma arma, não encontrou ela, mas ela instalou câmeras de segurança, as câmeras de segurança pegaram, ela contratou um carro de som e na noite seguinte o marido entrou na casa dela e matou ela sufocada. Olha que horror. Que horror. Participe do nosso programa, estamos aqui ao vivo com vocês, @atualidades.pampa pelo Instagram, youtube.com/tvpampa. Quem não fez, ativa aquele sininho para receber as notificações, e esse endereço do YouTube. O Facebook, que vocês conhecem bem mais, facebook.com/atualidadespampa, e-mail atualidades@pampa.com.br e o WhatsApp 999-777-001. As notícias são boas, Roberta? Infelizmente não, Magda. Que pena. Eu vou falar de uma realidade que realmente atinge a todos nós, que é o gasto com saúde. A nossa Constituição Federal, em 1988, ela previu que nós tivéssemos um sistema de saúde único e universal, onde todo brasileiro que tivesse vontade e que não tivesse disponibilidade de ter um plano de saúde privado, pudesse ter o seu plano de saúde vindo do Estado. Pois, infelizmente, devido à nossa desigualdade, que nós somos um dos países mais desiguais do nosso planeta, as pessoas que têm condições acabam tendo um serviço privado, pago pelo próprio bolso,
E aí as pessoas hoje no Brasil têm um sistema de saúde muito desigual, bem proporcional ao tamanho da desigualdade. Segundo os estudos, o brasileiro gasta mais do que o dobro em saúde do que a média das famílias dos países da OCDE. Lembrando que o grupo dos países da OCDE são países que têm renda média alta e altíssima do nosso mundo, né? Em 7 anos, a participação das despesas de saúde do PIB brasileiro aumentou de 8 para 9,2, impulsionado justamente pelos gastos das famílias, que antes era de 4% e agora ficou em 5%. A principal despesa de todas as nossas famílias que têm condições de ter um plano de saúde privado ou de gastar com saúde privada, com serviços privados, com pagamento de plano de saúde, que é cada vez mais caro e que realmente fica muito pesado para o bolso, para a renda mensal do brasileiro médio. Cerca de 1/4 da nossa população aqui no Brasil é coberta por saúde privada. Gastos com medicamentos, me chamou muito a atenção, totalizaram, isso dados de 2017 vindos do IBGE. A gente não tem esses dados desse ano ainda, mas ainda assim é bem grande. Totalizam 103 bilhões de reais, que correspondem a 29% das despesas com saúde das nossas famílias. Então, assim, do ponto de vista de proteção financeira, é óbvio que é importante quem tem condições fazer um plano de saúde, né? Mas o que preocupa é que o gasto do governo com saúde é muito baixo. Os organismos internacionais, como por exemplo o Banco Mundial, recomendam que pelo menos 6% do PIB do nosso país fique reservado a gastos. Na verdade, eu chamo isso de investimentos, com saúde pública. No entanto, o nosso país investe 3,9% no SUS, e isso foi um dado de 2017. Já a Alemanha, por exemplo, no mesmo ano, investiu em saúde 9,5% do seu PIB, que é muito mais alto do que o nosso. E a França, 9,4%, o Japão, 9,2%, quer dizer, acima das recomendações. Segundo o IBGE ainda, o orçamento das nossas famílias brasileiras, 8% da renda mensal está comprometido com saúde, seja comprando um plano privado, seja gastando com medicamentos, seja usufruindo, então, dos serviços privados de saúde. Esse é um assunto importante da gente pensar para 2020, porque muito há de ser feito, uma vez que eu já trouxe na semana passada, o orçamento baixou bastante os gastos com saúde, né? O orçamento previsto para 2020. Então, infelizmente, a nossa sociedade ainda vai ter que gastar muito em saúde. Deixa eu entrar nesse assunto aí, porque eu tenho batido nisso. Eu tenho batido nesse assunto desde o início do nosso programa. Os veteranos aqui, especialmente o Mário Barcelos, que é do século passado. Eu não sei por que eu sempre estou ofendido aqui. É impressionante isso aí. Isso não é do século passado? Marni, posso te dizer uma coisa? Eu acho charmosérrimo ser um decano. Não é pra quem pode, é só pra... Isso, seu Marni. Eu sei que a senhora é minha. Eu quero lhe dizer que eu escuto todas as manhãs, e é uma elegância, é uma qualidade que só o tempo oferece. Isso tem um nome. O seu Marni. Inveja. Dele, né? Dele, claro. É isso aí, o senhor é invejoso, viu o que ela falou? O senhor tá... Eu tenho um assunto mais interessante que você, que é o assunto da Roberta. Agora, que carro bonito a figura da... Tá, mas vamos no que interessa. Ele está ganhando só nas jurídicas, no caso. O que eu queria dizer é o seguinte, Roberta, uma tal de ANS, Agência Nacional de Saúde, que controla isso, ao longo dos últimos anos, vem aumentando muito acima da inflação os planos de saúde, que é aquele reajuste legal. Muito acima da inflação mesmo. Teve um ano que a inflação foi 4, não sei o que, ela mandou reajustar em 14%. Então, assim, primeira coisa, a extinção dessa ANS, uma investigação rigorosa desses conselheiros sobre como eles andam se conduzindo. Os órgãos de defesa do consumidor ingressaram na justiça. Aí um juiz lá de Brasília disse o seguinte, que os custos da saúde são específicos, tópicos e que não podem ser avaliados por índices inflacionários. Ou seja, como assim?
Se você visse a justificativa do juiz para negar, liminar, bloqueando esses aumentos... Porque é ridículo isso. Porque o juiz não sabe o que está acontecendo, ele acha que o mundo tem que... Como ele não tem problema para pagar dele, né? Ganha 30, 40 mil e mais os penduricalhos. Bom, enfim, o que aconteceu? Ao longo dos anos, os reajustes dos planos de saúde atingiram índices assustadores. Chicão, o dobro, o triplo da inflação real. E aí ninguém mais tem como pagar. Não tem mais. Aí eu pensei assim, bom, alguém vai tomar alguma atitude. Aí apareceu no meio do caminho um tal de Rogério Marinho, então deputado do PSDB do Rio Grande do Norte, deputado federal, que apresentou a seguinte proposta, como relator de uma comissão especial de saúde pública. Vamos permitir, para que caia o preço, aqui discute sempre, né? Vamos permitir que se dê reajustes, além do reajuste legal, reajuste por faixa etária depois de 60 anos. Como quem diz, vamos matar os velhos logo. Aí esse cara, em vez de ser execrado, sabe onde é que ele está? Ele é ministro, né? Ele é o secretário especial de saúde privada do governo Bolsonaro. Bolsonaro, é verdade. Mas, dona Maia... Exatamente. A menos que seja um homônimo, esse cara tinha que estar preso. É o mesmo. A menos que seja se não for homônimo, se é o mesmo, esse cara tinha que passar longe. Então, assim, a intenção no Brasil é: vamos tornar impagável para que os velhinhos não paguem. Aí eles fiquem só com a mensalidade da garotada. Eu já vou passar pro Chicão, e eu vou te dizer que é acima de 60 anos, né? Sabe quanto é para quem tem 60 anos? R$2.000. Isso eu vou falar. R$2.000 para quem tem 60. Daí em diante. E a cada ano vai aumentando. Fala. Dona Maia, eu tenho um familiar que é um cardiologista chamado Dr. Ida Castro, que é um dos melhores clínicos do Rio Grande do Sul. Ele me deu uma sugestão que serviria uma pauta para a Roberta. Quando tu tem 60 anos, vai pagar R$2.000 por mês. Fica inviável. Qual é a ideia dele? Deposita. Tu economiza R$1.000 por mês, tu abre uma conta durante 10 anos. Porque o maior pricocó da saúde pessoal dá depois de 70 anos. Quando ele chega com 70 anos, ele vai ter 120 mil corrigido. Isso aí ele pode negociar com qualquer hospital doenças mais caras. Mas os planos de saúde maquiam também, sabia? Tem certas doenças que o plano de saúde não abraça. Tem tudo isso. Chicão, eu não quero te desesperançar. Eu também não quero. Mas tu passa uma semana na UTI, vai esse teu 120, vai esse teu 120, vai a tua casa, vai a tua casa, vai a tua mãe, vai tudo. Chicão, vai pro SUS. Chicão, lógico. Eu tô dizendo, é porque a tabela, Chicão, o que os planos de saúde conseguem é que eles conseguem um preço para uso determinado. Quando tu vai privado lá, o preço é outro. Como disse a Roberta, tu passa uma semana no motel e te toma 300. Nós temos um amigo... cobra o bom dia da enfermeira. Nós temos um amigo que precisou fazer uma cirurgia, só o médico custou um apartamento de R$65 mil há 8 anos, 7 anos. Mas o cara quer ir no top, né? Mas não é todo mundo. Não, mas não tem top ou não top. Qualquer cirurgia hoje é 30, 40, 50 mil. Mas aí tu vai pro SUS. Não, mas aí... Mas tu tem que ter uma... Depende da cirurgia. No SUS tu morre mais rápido. Mas tendo uma reserva dessa aí... É interessante, Chicão, eu acho que não. Eu acho que não. 2.000 mas enfim, respeita a tua opinião. Infelizmente não dá para não ter. E por eles saberem disso, eles cometem essas barbaridades. A hora que o Bolsonaro entrar nesse circuito dos planos privados de saúde e das operadoras de saúde, ele vai ver que é um absurdo. Então qual é a alternativa? Dá um tiro? Não, parou. Não ensina as pessoas. As empresas, né, de seguro de saúde, elas estão muito preocupadas porque nos últimos 2, 3 anos houve uma evasão absurda. As pessoas ficaram sem emprego, pararam de pagar o plano de saúde. E é um absurdo, né, Roberta? Fecharam, empresas demitiram, então aqueles planos também empresariais pararam. Acabaram. A evasão, os dados de evasão, eu tive a oportunidade de ver de várias empresas. Mas não são... eu respeito a tua opinião, mas eu duvido que eles estejam se preocupados com isso. Porque eles estão cobrando cada vez mais de quem tem, cara. Porque sabe quem é que está saindo, Roberta? Os velhinhos, que não interessam. Claro. Muita gente está saindo. Para eles interessam pessoas até 30, 35, 40 anos.
há um mês atrás, só fazem, eles só fazem exames preventivos. Né? Eles estão tentando conversar para ver uma alternativa justamente para abarcar a situação dessas pessoas que ficam sem emprego ou que realmente não têm condições, que tem uma legislação que está limitando também a possibilidade das empresas de seguro-saúde oferecer esse tipo de coisa. Então, eles querem mais liberdade para haver uma concorrência. Pode ser que seja por aí que o governo federal... Roberta, esse é o discurso das operadoras, porque nós temos que separar as empresas de seguro de saúde com as operadoras de plano de saúde. Sim, verdade. As operadoras de plano de saúde, você paga e entra no jogo delas. O seguro-saúde não. O seguro-saúde é de pessoas mais abastadas. Isso. Porque esse você escolhe o médico, escolhe o hospital, escolhe a data da cirurgia. Que tu faz com Ele tem plano? Eu não. Mano. Tá, então se pintar um rolo amanhã é SUS. Eu vou dizer uma coisa para você, sobre o SUS. O SUS atende muito, porque você consegue ser atendido, são os melhores médicos. É verdade. São os melhores médicos. O sistema de saúde pública tem tudo para ser positivo. Mas claro, o problema todo é que tu vai marcar para daqui 60 dias. Mas segura a bronca, então, né? Não, mas só para fazer segura a bronca. Tu tem um entupimento cardíaco para marcar com mas aí é uma coisa que te atende amanhã. Atende na hora. O quê? O entupimento? Atende. Se tu vai morrer, te atende. Não, é que só sobre também essa questão do SUS, eu tenho muitos amigos, né, que cursam medicina e tinham esse preconceito, assim, em relação ao SUS, que não funcionava, que não adiantava. Só que o problema todo do SUS é que as pessoas só usam nos momentos de emergência. Elas não utilizam para a prevenção. Então, quando você vê aquelas filas enormes que você nunca é atendido, porque tem a pessoa que está com entupimento e tem a pessoa que está lá porque vai fazer o exame rotineiro. Se as pessoas utilizassem o SUS para assim, tô com uma dor, tô não sei o quê, tô me sentindo meio estranho, vou lá. Não, as pessoas só querem ser atendidos quando precisa de um atendimento emergencial. Não tem como fazer prevenção. Mas eu falo, quem tem o plano de saúde faz. Por que as pessoas que estão no SUS não fazem? Tu tem um plano de saúde aqui na Pampa, tu pode fazer uma prevenção. Você sabe qual é o grande problema? Sabe qual é o grande problema da consulta especificamente, nem tanto o procedimento de emergência? E esse número é assustador. De cada 3 consultas marcadas, 1 não vai. Também, isso é verdade. Isso é uma realidade. Agora sim, um não vai. De 3 consultas marcadas, 1 não vai. E aquele que morreu porque estava esperando uma cirurgia? São muitos. Foi assassinado por esse que não foi. Foram muitos. São muitos. Dona Maria, a gente tem que separar por região, separar por momento e separar por atipicidade. Como, por exemplo, tivemos no Rio, numa greve, tivemos seminário, a gente viu casos estarrecedores das pessoas chegando. Mas eu quero dizer assim que a minha experiência é vasta aqui, especialmente no Rio Grande do Sul, e o nosso INSS tem sido muito pródigo, muito atento. Aqui é bom o SUS. Aqui é muito bom. O SUS impressiona a qualidade de atendimento que dá. Estou passando uma experiência pessoal. Vamos sair da saúde e vamos para... um alento para nós. Eu até já estou me sentindo melhor. Aquela dor que eu tinha. Era tudo psicológico. Aquela dor que eu tinha, cabeça. Agora já está bem, já está cambalhando. Vamos sair do hospital e vamos para a educação, Gustavo Vitorino. O ministro Weintraub, que vinha coordenando esse trabalho, viu reconhecido hoje um decreto do presidente Bolsonaro, que, claro, vai parar na justiça, né? Todos os decretos deles param na justiça, alterando e adequando a legislação que foi aprovada no governo Michel Temer sobre a escolha dos reitores das universidades federais. O que acontece? Não é segredo para ninguém que o Bolsonaro tem mostrado preocupação com esse processo de doutrinação e com o verdadeiro descalabro que se tornou o ensino público federal universitário no nosso país. As universidades públicas se tornaram um motivo de crítica, um buraco de dinheiro sem fundo e não dão satisfação a ninguém, porque a Constituição prevê a autonomia desses reitores. Pois bem, o presidente Bolsonaro e o ministro Weintraub entendem, então, que é preciso rever a forma de escolha desses reitores, que invariavelmente são escolhidos porque agradam aos servidores, agradam aos professores, agradam à comunidade acadêmica, que ao longo do tempo foi absolutamente aparelhada. Como é que eles querem reverter isso? Regulamentando a lei que o Michel Temer aprovou, mudando as regras. Agora passa a ser uma lista tríplice e a escolha final passa a ser do presidente da República. Isso já foi feito há alguns dias atrás, quando o terceiro colocado é que foi escolhido para dirigir a Universidade Federal do Ceará. Deu um rolo. Enfim.
Então, está publicado, é um decreto, agora vamos aguardar. Vai parar na Justiça e eu posso antecipar para vocês. Alguém no STF vai dar uma liminar anulando esse decreto, porque a doutrinação das universidades federais brasileiras é parte do Foro de São Paulo. E como nós temos hoje os tribunais devidamente aparelhados, não é difícil de saber que vai ter uma liminar ou do STF ou de algum juiz qualquer aí anulando esse decreto do Bolsonaro. Marli Barcelos. 2 fatos importantes no dia de hoje. Primeiro, 80 anos do lançamento do maior filme de todos os tempos, E o Vento Levou. O Vento Levou, a obra-prima americana que retrata a Guerra da Secessão, a Guerra Civil Americana. Clark Gable, Vivian Leigh, Leslie Howard, Olivia de Havilland, que está viva até hoje com mais de 100 anos. Esse filme marcou época, foi o primeiro grande épico, né, que foi feito nos Estados Unidos. E o interessante é que ele foi lançado em 1939, o mesmo ano em que começa a Segunda Guerra Mundial, com a invasão nazista à Polônia no dia 1º de setembro de 1939. Logo após, o cinema americano lança esse filme extraordinário, que é sucesso até hoje. Eu acho que deve ser o filme mais visto, mais assistido da história do cinema. Tara Tem, que é uma música fantástica. Mas na realidade, eu vejo O Vento Levou diferente de você. Eu não vejo um filme baseado na Guerra da Secessão. Eu vejo o amor de 2 caras por uma mesma mulher. Não, mas como plano de fundo, como plano de fundo. A guerra é o mais importante porque esse filme mostra como foi a Guerra da Secessão. Numa época em que os Estados Unidos, antes da Segunda Guerra Mundial, em que os sentimentos eram outros, o que o cinema retratava uma sociedade americana diferente da sociedade americana de hoje. E também quero falar a respeito do aniversário da minha querida amiga Simone, a cantora Simone, que completa hoje. Natal. Ela completa 70 anos, a Simone, hoje. 70? 70 anos a Simone, o tempo está linda. Linda, ao contrário do que o Chicão diz, ela está linda. O Chicão diz. Eu não sabia que o Chicão falava mal da Simone. Vocês não se façam de pessoas Vitorino, que é especializado em mulher acima de 40 com filho. Vitorino nunca falou isso. Mas digo a vocês. Ele diz todo dia. Simone continua linda, bonita. Mas não consigo falar. Não tem como. Gente, parou. Vamos brincar de vaca amarela. Só o Marli fala. Um amigo meu mas o Marli tá falando. Mas o Chicão tem direito à defesa. O Hermes Frade está de aniversário hoje, meu grande amigo do morro aí. Mas tua defesa é essa? Ele te acusa que tu fala no aniversário? Ele me acusa de uma coisa que eu nunca falei. Mas o senhor sempre fala mal das pessoas que das mulheres de mais idade. Eu falo mal de pessoa feia que não faz academia. Porque aí a gente... É tão fácil uma mulher ser máquina. É só pagar R$80 e não é tão fácil. Tem disciplina. Senão tu sai na praia, aquele monte de celulite. Mas não é. Isso aí é um pega-mico total. E qual é o saque das mulheres? A gente vê aquelas banhas assim, cheio de chope, parado assim, querida, não é nada. Suando, bebendo cerveja quente, com aquelas barrigas de chope. Eu quero um saque também pra reclamar disso na beira da praia. Esses homens aí, tudo barrigudo. Saque é serviço de assistência ao cliente. Tá ou ao consumidor. Ao veranista, no caso. Ao veranista. É um sabe. O Grau sabe. O Vitorino é preguiçoso, não faz academia, comprou um carro bonito. Ele não precisa ganhar na jurídica, mulher. Mas CNPJ. O Russo te acusou. Não, o Russo não acusou ninguém. Eu tô falando contigo. Não. Quando é que o Russo tá de férias aí? Eu não tenho esse problema, querido. Eu saio de calça sem camisa na rua, no estilo Gêmeo Renato, na década de 70. Eu vi, tu e a tua piscina foi eu vou tirar um laudo técnico da pressão que é uma piscina. Sabia que a água é uma pressão tão grande que um relógio de 100 Posso te dizer uma coisa? Desce 4 metros e explode. Posso te dizer uma coisa? ATM. Presta atenção, ATM. ATM, presta atenção. Se tu estivesse na piscina daquele condomínio mequetrefe que tu falou, tu teria um monte de gente pra te salvar. Muita gente. Um monte de gente pra te salvar. Todinho, ele dentro d'água.
Você é um filho da picada. E o cara, paguei tanto pra esse AP, tá morando num pombaleco. É o esquema família. Pombal. É o esquema família, Chicão. Piscinão de Ramos. A Roberta tá tentando dizer alguma coisa, mas não Tô deixa. tentando trocar de assunto e aproveitar o que o Marvin realmente conhece Mas tava tão bastante bom. sobre história. Marvin, eu lembrei muito de ti. Eu tive a oportunidade fiquei sabendo de um assunto que eu realmente não sabia, que durante a Primeira Guerra Mundial, na trincheira, se não me engano, entre... Bom, enfim, eram alemães contra britânicos e parece que um deles... Por saber que era a noite do Natal... Levantou uma bandeira e se abraçaram. Exato. Mas é bom esse Mas Mário, é já bom esse Mário Barcelos. Ah, não, mas é bom. Essa mesa tem uns 3 ou 4. Imagina dois meninos, 2 meninos, 3 meninos, 20 meninos, 50 meninos, 20 anos, 22 anos, eram só os jovens que iam. O outro levantou uma bandeira e fizeram lá se abraçar. Trocaram presentes, Isso, que na verdade era o que eles tinham ali, E um pouco de depois voltaram vodka. pra lama, pra sujeira, Pra pra dar um tiro na garota. Olha, eu tô precisando ir pra guerra pra ganhar presente, E lembrando, então. Eu ganhei um mataram, presente daí não bonito. mataram. Era a Primeira Guerra Camisa Mundial, bonita. onde famílias, né, colocaram nos exércitos os seus filhos que eram crianças, na verdade, que estavam ali estudando, fazendo a faculdade, não conheciam a guerra, não sabiam nada, não tinham nenhuma vontade de estar ali guerreando. E é emocionante pensar que eles fizeram isso. Olha, quero dizer uma coisa. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na noite ou no dia 24 de dezembro uma motocicleta que tinha nada mais, nada menos que R$74 mil em multas na BR-116. Achei que era dinheiro. Multas, em multas. Aí a pergunta que não quer calar. O veículo foi recolhido e tal. A pergunta que não quer calar. Quanto valia a moto? Mas essa é a questão. Quanto valia a moto? Essa é a questão, 5 mil. porque depois de um 10 mil. Depois de um determinado valor, onde tu deixa vencer os encargos, seja de PVA e de licenciamento, e tu tem uma sucessão de multas, Ela não vale né? nada. Ela não vale mais. E até que seja apreendido, como foi numa batida ou num incidente, se consegue apreender o veículo, que ele nunca vai retirar. 30 mil, tem 60 mil de multa, como é que fica? Entrega o carro. Não, mas o erário pode cobrar o proprietário Agora, do carro além do valor do carro. um bom negócio Falar comprar uma coisa leilão. para vocês, tem muito mais veículos rodando nessa situação do que se imagina. Compra em leilão, Não tem paga dinheiro barato. pra manter. Mostra, não, mas mostra, sabe o que é? A ganância da máquina pública. Tudo é multa agora. O erro, o desvio de finalidade que se tem nos nossos códigos de trânsito. Quer ver uma coisa? Tem um juiz chamado Giovanni, que tem os vídeos dele na internet. Ele é juiz de trânsito nos Estados Unidos. As pessoas fazem a lambança, levam na frente dele para ele. O senhor trabalha onde? O senhor faz o quê? O senhor é casado, tem filhos, coisa e tal, o senhor tem outro carro? Muito bem. Por que o senhor estava parado na rua tal, na rua tal? Não, eu parei em frente à rua tal porque eu desci, o meu filho caiu da bicicleta, quebrou a perna. E assim, então eu tive que estar aqui o laudo. Tá bom, o senhor vai embora para casa. Tá tudo certo. Tu tem que sentar na frente de um juiz e dizer pro juiz o que está acontecendo. Porque uma coisa é tu ser multado a 130 por hora na Avenida Ipiranga. Tem que mudar isso, Magda, tem que mudar. Esse assunto sobre multas, sobre carros, isso aí a gente faria uma série aqui no programa. Mas mudando de assunto, Roberta. Pois é, Magda, hoje é Natal e eu gostaria de deixar um beijo muito especial a um casal que virou amigo, mas que eu tenho a honra até de ser cliente do Hugo Moser. E ele é realmente uma referência, quem conhece sabe. E ele e a Gabriela, um casal empreendedor, querido, que eu tenho a honra de estar sempre com eles. E o Hugo tem, assim, aquela visão de águia. Me conhece meu cabelo, dá dicas. Olha, vamos mudar um pouquinho essa cor, vamos cortar um pouquinho. Enfim, é muito especial. É algo que aconteceu esse ano de eu voltar. Ele cortou meu cabelo durante 25 anos. Opa. Aí eu fugi dele durante uns 4 anos, reencontrei e é um queridão. É realmente uma honra a gente estar junto de novo. Muito então, um bem. beijo a esse casal querido. E um casal que soube unir a parte administrativa da Gabriela com o talento dele, por isso que é essa potência que eles são hoje. Russo. Hoje eu contei na primeira edição que fiz o almoço com os meus filhos, então preocupado já em me
para estar pronto para o verão, pedi que a minha filha trouxesse seus aparamentos e já atualizei o meu Botox, para que daqui uma semana eu esteja um pouquinho mais esticadinho. Quem quiser telefone, quiser saber preço, essas coisas, eu botei no meu Facebook, em todos eles, todos os meus endereços eletrônicos, só fazer contato. Mas, dona Magda, eu vou comunicar ao telespectador que eu, a partir do dia 10 de janeiro, estou com o meu visual repaginado. Eu vou trocar o personagem Bruce Willis pelo personagem Viking, da série Viking, com cavanhaque, bigode branco, poucos cabelos em cima branco, que o Bruce Willis já está usando, e a sobrancelha vai ser estilo celta, cortada, mas não branca e nem escura, será um castanho aloirado. Isso é a moda total no cinema, nas minisséries, televisões, de do Bruce Netflix Willis pra total. Viking, aquela série, né? Igual aquela série. É melhor que Rin-Tin-Tin, né? Não, eu tenho que fazer isso, sabe por quê? Porque o seu Vitorino é o mesmo visual. Imagina uma mulher tá com o mesmo cara, todo dia igual, 10 anos. Ela termina matando o cara. Aí é crime. Não ensina. Automóvel. Todos os anos eu troco de modelo. É isso aí. Olha, troco de modelo. Vamos ainda falar de Natal, de Papai Noel? Vamos falar, mas de um Papai Noel um pouco engraçado, porque é um Papai Noel fora da lei. Falaremos de David Wayne Oliver. Muito engraçado, acho engraçado. Porque eu vou contar, vocês vão ver como o espírito natalino tocou as pessoas. Claro, o David, né, que ele tem 65 anos, tem uma barba branca, aqueles cabelinhos, ele poderia ser o Papai Noel de qualquer shopping. Só que ele, em uma ação natalina, ele resolveu assaltar um banco. Ele foi lá, assaltou o banco, só que as pessoas Papai Noel marginal. Papai Noel, coisa feia, né? Exato. Aí tá o nosso Papai Noel, né? Olha, tem cara. Só que às vezes a gente pensava, vai pegar pra ele o dinheiro. Não, ele saiu distribuindo para as pessoas na rua, desejando um Merry Christmas, porque isso aconteceu no Colorado. Então ele deu esse dinheiro pras pessoas, jogou pela janela do carro, foi uma confusão. Legal. E no final ele foi tomar um café na Starbucks, depois de fazer toda essa boa ação. Gastou num café. A polícia chegou lá, prendeu ele, levou ele pra prisão, só que as pessoas, sabendo da notícia, elas foram até a delegacia começar a devolver a quantia que ele tinha roubado. Então elas chegavam, não, mas eu quero que vocês libertem ele, libertem o Papai Noel, porque ele só queria fazer o bem. Então ficou uma confusão, né? Claro, ele está preso, vai responder pelos crimes, não se sabe quanto ele roubou da instituição, mas a gente coloca o espírito natalino, tocou o coração dele, ele deu para as pessoas, só que as pessoas, né, tentaram salvar, mas ele já tinha então colocado, né, colocado os pés pelas mãos. Que no Velho Oeste americano tinha uma lei em algumas cidades do Oklahoma, e o Marne sabe que o Oklahoma era a parte do oeste bem americano, que o ladrão que assaltava banco, ele não tinha pena de morte. Ele ia para a cadeia e não pena de morte. Porque a população achava que o banco explorava muito, tudo isso aí. O banco Ana, tu sabes que é um Robin Hood ao contrário. É um Robin Hood ao contrário. Robin Hood natalino. É um natalino. Eu li muito, ri muito quando da notícia, mas depois também fui ver a sua extensão. Primeiro, ele fez um assalto usando uma arma que não se sabe se é de verdade ou não, e possivelmente aquelas pessoas assaltadas nunca mais serão as mesmas. Segundo, milhares de dólares ficaram desaparecidos e nunca voltaram à origem. Então, é engraçado porque então o dinheiro não era nosso, mas se de nós fosse tirado o dinheiro, talvez nós não achássemos a mesma graça. Parabéns pelo programa natalino. Já acompanho o programa tem algum tempo e esta é a primeira vez que participo, o que me deixa muito feliz. Como sempre, o programa está excelente e gostaria de contribuir com minha opinião sobre os ecochatos, como disseram Chicão e Vitorino. Normalmente concordo com ambos em muitos pontos, mas este não posso, pois dizer que um ecochato embargou uma obra é muito superficial para ser um argumento. Ainda mais vindo de pessoas que leem bastante e são instruídas. Se as leis ambientais não são bem construídas e norteadas a um bom convívio, natureza-homem, é por causa de omissão e descaso. E porque o resort quer fazer seu empreendimento em meio à natureza? Para se afastar e não partilhar da má infraestrutura que está na cidade, ainda mais nas cidades mais litorâneas. Me desculpe se me estendi, mas sabe como é? Ansiedade pela primeira vez. Cal, o nome dele é Cal. Eu vou responder. Adorei Cal. Cancún e Acapulco, nos dois extremos do México, tiveram uma opção. Acapulco nos anos 60 e Cancún nos anos 80. Ou teria favelas, ou teria desemprego total, a região não ia absorver dinheiro, ou
ia para o progresso e para o futuro. Nós vivemos de futuro. Isso aí é hipocrisia. Chato, muito chato isso aí. Então tem que proibir ônibus, porque o ônibus e o automóvel é dióxido de carbono. Isso aí que destrói a natureza, e não construir um resort que alavanca o turismo. Completamente Magda, errado isso. Eu não sei por que as pessoas têm que viver num mundo que é tudo ou é nada. Eu acho que as pessoas que lutam por uma causa boa, elas sofrem a resistência das pessoas que também zelam pelo outro lado, dos empreendimentos comerciais. Mas eu não vejo que há alguém totalmente certo, nem alguém totalmente errado. Concordo. Eu acho que a gente se preocupar com a natureza é de todos nós. E os excessos têm que ser tolhidos, sim. Tem os empreendimentos comerciais, nós precisamos deles também para gerar empregos, mas não é assim, não é um outro, não é excludente. Não pode ser se eu sou a favor dos ecochatos, eu sou contra os empreendimentos. Se eu sou a favor dos empreendimentos, eu quero matar todos os ecochatos. Eu não vejo assim. Mas, eu tenho mais transação assim, sobre esses argumentos. É que é um radicalismo muito grande, Rússio. Você vai numa ilha aqui, Ilha das Flores, Ilha da Pintada, vai fazer uma festa eletrônica, dona Maria. Passou das 7 da noite, tem que encerrar a festa. Porque faz muito barulho na natureza, os passarinhos. O que é isso, Che? Passarinho tem mais importância à diversão das pessoas? Tem algum aspecto que eu acho que seria interessante. Como é que tu vai fazer passarinhada com bastante arroz? Parou? Aí o Vitorino é chinelagem do programa. Parou. É que eu acho que às vezes a gente... Porque eu vejo isso, o ser humano, claro, pensa no seu prazer, de curtir a sua festa e tudo mais. Mas eu coloco, você prefere uma festa ou às vezes, nós temos muitos passarinhos, têm essa funcionalidade de fato espalhar a natureza. Eles levam as sementes, eles fazem, né, plantam as arvorezinhas. Parece que é uma coisa, né, de criança, infantil. O passarinho vai lá, come a plantinha vai lá, e daqui a pouco ele faz um cocôzinho, o cocôzinho vira uma arvorezinha. Depois ela tá, né, de fato, purificando o ar e assim as coisas funcionam. Mas aí não, tem que ir por causa da festa, rave, todo mundo tem que curtir. Eu acho que pode acontecer as duas coisas. Pode a festa acontecer mais cedo e principalmente dentro dessa ideia de negócios, às vezes a contrapartida do poder público em relação a essas empresas que querem construir resorts, o investimento para eles é muito alto. Então eles desistem. Se eu tenho que investir 15 mil, 50 mil numa ONG, eu tenho que construir uma casa de passarinho para então não vou querer fazer o resort. Então, não dá. O que tu ia dizer, Roberto? Tem um aspecto, até acho assim, existem até investimentos internacionais que quando vem que há um bom investimento, alto investimento em ONGs, eles até vêm. Eles vêm e conseguem negociar. Isso é bem interessante. Tá dizendo. O que eu queria incluir nesse debate, que às vezes a gente não percebe, que é a questão da poluição, do estilo. Muitas vezes, eu já vi projetos acontecendo, inclusive em Santa Catarina, eu tive a oportunidade de conhecer, havia ali uma ilha, um espaço muito elegante, onde havia uma harmonia entre a natureza e as obras que foram feitas. As obras quase a gente não percebia. Era mais ou menos como a Praia do Rosa, quando tu olhava para aquele morro, tu não enxergava as casas, porque as casas estavam entre as árvores. Então, tu permanecia aquele layout bonito do morro. Sim. Isso preserva. A preservação daquela... Não deixa de construir, mas adaptar. E a gente viu situações em praias litorâneas próximas a Florianópolis, aonde eles estavam devastando coisas de um extremo mau gosto. E aí eles, por conta dessas ações, eles conseguiram romper e proteger. Então, até nesse sentido, que eu acho que a gente acaba não falando muito. Também. A senhora sabe que eu fui... Quer dizer que ninguém protege tanto a natureza quanto os investidores que vão viver da natureza. É isso aí. O cara que monta um resort, ele quer que a árvore esteja bonitinha, que a praia esteja bonitinha. Claro. Mas nem sempre, porque eles têm um estilo determinado e às vezes essas árvores não têm nenhuma contribuição para o ecossistema do local. Isso acontece em diversos momentos. Aí é tese. Não é tese, Vitorino. Não é é que tu chama de ecochato, então tu não lê as ONGs que falam a respeito disso. Mas porque tu não gosta do ecochato. Tem um país que os ecochatos dominam que tem turismo. É tudo comunista, esquerda, não tem nada. Tentaram também fazer, agora já dizer que... Tentaram fazer varadeiro em tudo e foi fracasso. Eu gostaria de contar o Canadá é um exemplo de preservação e o mais turístico eu impossível. Gostaria de contar só um exemplo que hoje eu fui admoestrar. Contei que do almoço hoje fui admoestrado pela minha filha. A gente fez no segundo andar o evento lá, onde se vai eventualmente, né? Tu mora embaixo e tudo, eu uso a parte de cobertura só para fazer o churrasco, fazer como estávamos assim. E eu só tenho um lixo em cima. E a minha filha olhou para mim e disse assim, tu que é cheio da moral, e misturando lixo. Ela me chamou a atenção.
A explicação é essa. Não, é porque eu só subo de vez em quando, mas veja que ela, que tem a metade da minha idade, para ela já é uma agressão. Então isso é cultura, nós temos que evoluir, em proteção a todos nós. Mário Barcelos. Eu ontem assisti o pronunciamento do presidente Bolsonaro e da sua linda esposa, Michele. E eu fiquei, sinceramente, comovido com o olhar que ela dirigiu ao marido e o olhar que ele devolveu a ela. Nós temos aqui, podemos mostrar? Claro, então vamos por favor. mostrar, vamos Por mostrar. favor. Vamos mostrar daí. 2019 foi um ano muito especial, ano de algumas conquistas. A esperança voltou no Brasil. Temos muito que agradecer, em especial a grande parte da população brasileira que me deu a missão de ser presidente dessa nação. Estamos terminando 2019 sem qualquer denúncia de corrupção. E aí, Mário? Não, é que não apareceu a parte que os dois se olham, né? Sem denúncia de corrupção, tem gente que não fala exatamente isso. Mas o senhor está muito lânguido, senhor. Não, mas não é languidez, é apenas uma constatação de que existe muito amor entre os dois. E ela falou no final, né? Ela fala no final, uma fala muito bonita, ela tem uma voz bonita, ela faz uma locução. E ela ficou bem mais bonita com o cabelo mais curto. Isso, cabelo mais curto. Ficou mais elegante. E moreno ainda o cabelo. Então eu quero dizer que existe amor ali naquele casamento, né? Parabéns, Bolsonaro. Parabéns, Michele. Além de ser uma mulher bonita, uma mulher interessante, você ama seu marido e o seu marido devolve o mesmo amor. Eu acho que esse é o aspecto natalino que eu gostaria de falar. Marli, eu gosto muito dela, eu acompanho ela e ultimamente, por razões inclusive de segurança, eles não estão mais divulgando a agenda dela. Eu gostava sempre de acompanhar para ver o que ela estava fazendo, etc. Porque eu realmente gosto do trabalho dela. E agora a gente não tem mais acesso por questões de segurança. A inteligência do Palácio do Planalto não define, não conta mais onde ela vai estar, só depois que ela foi. Agora o Mário não fala do Temer e da Marcela. Quer mais amor que isso? Uma mulher de 30 anos, não dá pra comparar. Um cara de 80? Negativo, não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Isso é que é amor? Ele tem 100 anos e ela 25. Isso é que é amor, ela fica com ele. Vamos aos aniversariantes de hoje. É o preconceito do seu Mário que eu não aceito. Olha aqui, preste atenção. Sabedoria. O senhor Marni muito chateado com o seu Mário. Nunca interrompe vocês. Ele tenta falar. O que menos fala. O que menos fala. Ele tentou falar, vocês falaram junto com ele. Agrediu nós, Ana Maria. Nos agrediu, vamos dar um jeito nesse teu português aqui, tá bravo. Eu sou um homem do povo. Não, aí tu é do povo. Pra tua piscina de não sei quantos, tu não é do povo. Morrer afogado na piscina é homem do povo. Primeiro aniversariante, a cantora norte-americana, cantora que viveu nos Estados Unidos, fez muitos concertos nos Estados Unidos, Lina Cavalieri, que tinha uma voz belíssima, uma voz extraordinária. Louis Chevrolet, era um designer francês que vende para a GM o seu nome, a marca Chevrolet, que é sinônimo de GM. A GM compra dele, foi trabalhar na GM e usa até hoje o Chevrolet. A marca vem desse nome, Louis Chevrolet. O Humphrey Bogart, esse eu falo com muito prazer, que galã do cinema, feio, baixinho, usava peruca, bebia 1 litro de uísque por dia. De vez em quando ele tomava um porrão, 2 dias sem parar tudo, esperar que eles recuperassem para gravar novas cenas. Ele fez filmes fantásticos como Casablanca. O Casablanca foi filme dos filmes. A música é aquela. O Falcão Maltês, que eu também noto aqui, O Tesouro de Sierra Madre, Rainha da África, onde ele anda num pequeno vapor. Quantos anos ele tinha quando morreu, mano? 60 anos. Viveu bastante. Fumava bastante, teve muita câncer. Emoção. Casado com uma mulher linda, maravilhosa e muito Foi ele mais que jovem disse que ele. Que o problema da humanidade é ter nascido 2 doses a menos. Ele tem uma história rápida que eu vou contar. A grande atriz americana, Catherine Hepburn, foi fazer o filme com eles na África, né? E ela pegou esse mesmo filme. Eu falei uma aventura. Não, uma aventura na África. E o que acontece? Ele com o diretor tomavam 2 garrafas de uísque por dia. Nenhum deles pegou malária. E ela pegou.
os bichos não O aguentavam. Mário Barcelos acaba de divulgar a cura da malária. Mas é verdade. Espalha pro mundo. Nenhum bicho. Alziro Zarur. Esse foi uma grande figura, um grande radialista. A voz dele até hoje apresentada nas rádios que pertence à Legião Brasileira da Boa Vontade, né? Ele foi sempre um promotor de auxílio, de benemerência. Alziro Zarur, uma voz realmente inconfundível, fundador, criador da LBV. Anwar El-Sadat foi o primeiro, foi presidente do Egito, criador da represa de Assuã, Fez uma as grande pazes figura. com Israel. Isso, Foi assassinado foi por causa assassinado disso, justamente por ter feito isso, Os né? radicais pelos muçulmanos, radicais muçulmanos que é verdade. não aceitavam a paz. Ahmed Ben Bella, político argelino que liderou, vejam só, contra a França para que a Argélia se tornasse um país independente. Tudo foi conseguido através do general Charles de Gaulle, do presidente Charles de Gaulle. Carlos Castaneda, que foi um escritor americano, embora o nome seja mexicano, né? Escreveu A Erva do Diabo, né? Que foi feito até um filme desse. Hanna Schigula. Hanna Schigula é uma atriz alemã, embora ela tenha nascido, se não me falha a memória, na Polônia, e ela trabalhou muitos anos com o Heine Fassbinder, que era um grande diretor alemão e que fez muitos filmes, inclusive o Alexanderplatz, né, que é uma praça bonita onde fica, o Vitorino que esteve em Berlim, ele sabe, Alexanderplatz, onde fica a antena das televisões da Deutsche Welle e assim por diante. Wilson Fittipaldi Jr., Wilson Fittipaldi, foi um grande piloto? Foi um grande piloto e foi um grande brasileiro. O irmão dele, meu amigo pessoal, me deu, inclusive, mandou para mim no ano passado um relógio da coleção Fittipaldi Collection. Para mim é um brasileiro que está sendo muito injustiçado pela própria justiça. Pegaram todos os bens do cara, o cara que fez o Brasil, o automóvel. É dívida, né, Chicão? Pô, mas como é que desses Sérgio Cabral, isso aí estão tudo... Vamos ver se o senhor é bom. Ponta direita, seleção brasileira, campeão do mundo 70. 70, Jairzinho. Ele é aniversário. O filho dele é o Jair Ventura, um técnico de futebol legal até. E também o Cláudio Manuel, humorista brasileiro de aniversário, e o falecimento também de uma das maiores figuras da música popular americana, Dean Martin, Everybody's Love Somebody. Uma das músicas mais lindas, In the Chapel, in the Moonlight. Que é isso, Houston. Eu conheço praticamente todas as músicas do Dean Martin. Ele fazia um programa de televisão, ele tinha fama de bêbado. Mas era só fama? Não, ele era bêbado e tal. Então ele subia e descia uma escada com um copo de uísque na mão e ria para provar que ele podia fazer aquilo. E o manager dele, eu tenho um pronunciamento, ele comentava, ele era tão espantoso de Martin, né? Ele tava bêbado assim, né? Como é que tava, Mário? Bom, o que acontecia? Tava feia a parada. Batia na porta, Dean, 1 minuto. Ele fazia assim, levantava e fazia o show e fazia um grande sucesso. Dean Martin, Dino Martino, ele era de origem italiana. Não recomendo que vocês bebam como ele. Mas eu queria fazer uma pergunta, até porque tá uma muito pergunta caro. que ninguém consegue me responder. Você falou várias vezes da mesma bebida nesse comentário, e essa bebida hoje saiu completamente moda. Uísque. Ninguém mais bebe uísque. Virou Impressionante, né, Chicão? Por que isso, Impressionante. hein? E era Eu não sei internacionalmente, mas em termos de Brasil... No Brasil, ninguém toma. 40% de álcool. É o mesmo que a cachaça. De teor alcoólico. Teor alcoólico. O gin 40%. voltou a ser uma bebida da moda. Também é fortíssimo, uma bebida fortíssima. São esses os aniversariantes, dona Magda. Qual é a bebida que tu gosta, deixa eu só... Eu não posso deixar passar. Isso vai me incomodar, eu vou sonhar com isso. Tu falaste, eu não sei se foi na Catherine Deneuve ou na Audrey Hepburn, que tu botou... Falei Catherine Hepburn. Hepburn? Mas quem é a Catherine Hepburn? Foi uma das maiores, recebeu 3 Oscars, foi considerada a maior atriz da história do cinema americano. É a Audrey Hepburn. Audrey Hepburn. Eu estou falando de Catherine Hepburn. Por favor, veja quantos Oscars Então ganhou. para, calma. É que Eu ela também... já tá checando. Eu fiquei com a mesma dúvida, por isso que eu... eu fiquei com a mesma Vamos ver dúvida. Então, quantos agora a Oscars Ana vai... ganhou? Catherine Hepburn foi indicada 12 vezes ao prêmio Oscar. Que venceu Mário é muito Mas esse Mane, não, vou dizer uma coisa. 4 vezes o Oscar. Vou dizer uma coisa. É uma enciclopédia. Ela nasceu em 1907 e morreu em 2003. Quase junto contigo. Ela teve um romance com o Spencer Tracy, fez um filme chamado Marnie, Adivinhe Quem nunca ouvi Vem falar. para o Jantar, com Sidney ela Poitier. fez Vitorino. Filme. Adivinhe Quem Vem para o Então, a Sidney gente Poitier nunca... e
Ainda o Spencer Tracy, o pai não queria o namoro, o médico, vou trazer o meu noivo. Aí chega lá com, imagina, sociedade americana, a menina chega com um negro lá, esse é o meu noivo, vou casar com ele e tal, e aquele espanto, aquela briga. Esse filme é imperdível. Adivinhe quem vem para o jantar. Eu acho que o... Mas, Vitorino, eu sabe que eu perco amigo, mas não, eu não perco a piada. Quando é tu, ninguém precisa adivinhar nada, já sabe que é tu. Não paga nunca. 0800 é tudo Total. com ele. É tudo com ele. É o perigo convidar que eu vou. O problema do 0800 é essa época. O senhor tem um prejuízo no restaurante? É novo, é um rolo. Dona Tá aqui Magda. a mulher, ó, que linda. Não, e ela é conhecidíssima, ela fez vários Claro. Assim, tu olha, 4 tu te Oscars. recorda. 4. Olha, eu olhei pra Roberta achou a mesma coisa que eu. Eu digo, não vou falar. Eu digo, não, mas eu não conheço. E é linda, agora eu lembrei. É? O rosto maravilhoso. É, o Parece rosto- Ela teve mal de Parkinson. Olha, é Final, mesmo. o último filme que ela fez, ela já estava com mal de Parkinson, ela tremia. Quantos no anos filme, ela morreu? Alguns mais de 80. Sim, porque ela morreu em Eu acho 2003. que chegar aos 80, depois tu pode fazer qualquer rolo. Tá no lucro. O senhor está próximo? O dia que eu chegar nos 80, eu vou fazer qualquer coisa. Mas tu vai ser difícil, Chicão, porque tu não consegue passar dos 60? Como é 1 a 0 eu pra dona fico Magda, injusto. 1 a 0 Como é que a pra dona- diretora do Imaginando o programa Chicão diz com 80 anos tentando sair da piscina. Ai, para, Vitorino. Aí vai pegar do teu pé agora o resto também. Ai, aqui eu acho que vai ficar muito pequenininho, mas Tá linda. essa aqui é a Linda. atriz, ó. Vamos ver se vai ficar muito pequeno. Ela faria aniversário hoje, dia 25, Ó. então. Ó, Linda. É uma atriz conhecida, é verdade. Assim, a fisionomia, mas eu jamais... Eu também Não é das minhas relações. Dona Pois não, Magda, Lúcio. nós tivemos mais mortes por deslizamento em Recife. Foi lamentável. Afora o fato localizado, a prefeitura disse que mesmo que tivesse feito um aparato lá não teria deslizado, mas a verdade é que as instituições públicas, os estados, os governantes estão precisando atacar esta matéria, porque nós somos brindados, entre aspas, todos os dias com uma notícia triste desse tamanho. São deslizamentos que sabe-se que vai acontecer, que estão previstos, as intempéries, o tempo hoje não tem mais controle e nós todos os dias temos essa notícia. E vai começar a ter que virar política pública. E quando eu vi esse caso de Recife, fiquei assistindo, digo, olha, terá que virar política pública, terá que se criar uma secretaria para vistoriar isso, para começar as cidades começarem a olhar, porque está desandando tudo. Tá desandando Aliás, famílias morrem sufocadas. Esse caso da família que morreu o pai, a avó e a netinha, o pai com a outra criança. Olha, é uma desumanidade. Quando me parecia óbvio, depois que tu olha ali, me parecia óbvio que aquilo ali ia cair. E aí, quando tu vai pro histórico, já tinha tido 3 deslizamentos no mesmo local, então é a crônica da morte anunciada, né? Ou a gente enfrenta o problema, ou vamos ter que estar noticiando acidentes, mortes desse Agora, dentro de toda essa desgraça que existe, lindo o Natal dos familiares daquelas pessoas que não tiveram ainda, não foram encontradas em Brumadinho. Os bombeiros continuam trabalhando até hoje, tentando encontrar os corpos, e a comunidade, essas pessoas que têm os seus familiares ainda desaparecidos, fizeram homenagens, fizeram jantar, fizeram um congraçamento com os bombeiros que estão lá em Brumadinho todo esse tempo trabalhando. Foi assim, ó, muito bonito, emocionante, lamentável que eu estou falando de uma confraternização por causa de uma tragédia, mas sabe que isso, eles foram até lá, ficaram com os bombeiros, porque as pessoas, a gente não fala aqui, mas as pessoas continuam procurando os corpos. A primeira coisa dessa sua notícia é exatamente que não foi interrompido, mesmo em Natal, e são 13 famílias que aguardam notícia. E foi, olha, um dos momentos mais lindos que eu vi nesse Natal, que foi aquele congraçamento das pessoas, o reconhecimento e o agradecimento dos familiares dessas 13 vítimas, porque querem os corpos dos seus parentes para enterrar. Porque tu só consegue, isso eu aprendi, que tu só consegue passar por esse problema depois que tu consegue ver isso. As pessoas vão ficar o resto das suas vidas assim. Infelizmente, isso é uma realidade. Eu falei aqui, exemplo do que aconteceu lá no primeiro acidente. Sim, Brumadinho? Não, de Mariana. Mariana,
alguns corpos nunca serão encontrados. Nunca serão encontrados. Nós chegamos ao final de mais um Atualidades Pampa, desejando a vocês uma boa noite, bons sonhos. Vão dormir, que é tarde, está na hora de dormir. Tem que acordar amanhã bem cedo. Beijo para vocês. Amanhã, depois do Jornal da Pampa, nós temos um novo encontro. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Compartilhar bons momentos faz a diferença nesse fim de ano. E água mineral Itati.